Já pensou num mundo onde os carros elétricos não são só uma opção, mas a regra? Um mundo movido por energia limpa, com carros que dirigem sozinhos e foguetes que vão para Marte. Parece ficção científica, mas é a visão de um homem que transformou essa ideia em realidade. E não, eu não estou falando do Elon Musk. Pelo menos, não no começo. Hoje, a gente vai desvendar a história real da Tesla. Uma história cheia de reviravoltas, genialidade, brigas e uma ambição que mudou o mundo para sempre. E acredite, é muito mais surpreendente do que você imagina. Tudo começou em 2003, lá na Califórnia. A Tesla Motors foi fundada por dois engenheiros, Martin Eberhard e Mark Tarpenning. Eles tinham um sonho: provar que carros elétricos podiam ser melhores, mais rápidos e mais divertidos de dirigir do que os carros a gasolina. O nome é uma homenagem ao gênio Nikola Tesla, o verdadeiro pai da corrente alternada. O primeiro grande desafio deles era criar um carro que fosse desejável, não apenas ecológico. Eles queriam quebrar o estereótipo de que carros elétricos eram lentos e sem graça. A ideia era pegar a carroceria de um carro esportivo e colocar um motor elétrico e potente dentro. Assim nasceu o conceito do Tesla Roadster. Mas para transformar esse sonho em realidade, eles precisavam de muito, muito dinheiro. E é aí que um jovem empreendedor sul-africano, que tinha acabado de vender sua empresa, entra em cena. O nome dele é Elon Musk. Musk viu o potencial da Tesla desde o início. Ele não queria apenas fazer um carro, ele queria iniciar uma revolução energética. Em 2004, ele investiu 6,5 milhões de dólares e se tornou o presidente do conselho da empresa. Com o dinheiro e a visão de Musk, o projeto do Roadster finalmente ganhou força. Mas o caminho foi tudo menos fácil. O desenvolvimento do Roadster foi um pesadelo. Atrasos, problemas técnicos, custos que explodiram. A bateria pegava fogo, a transmissão quebrava. A tensão dentro da empresa cresceu a ponto de explodir. Em 2007, em meio a uma crise interna e financeira, Martin Eberhard, o fundador original, foi afastado do cargo de CEO. Pouco tempo depois, Elon Musk assumiu o controle total da empresa. A saída de Eberhard foi polêmica, cheia de acusações e processos judiciais. Mas com Musk no comando, a Tesla tinha um novo foco: sobreviver a qualquer custo. A empresa estava à beira da falência. No Natal de 2008, poucas horas antes de fechar as portas para sempre, a Tesla conseguiu uma rodada de financiamento que salvou a empresa. Finalmente, em 2008, o primeiro Tesla Roadster foi entregue. E ele era incrível. Acelerava de 0 a 100 em menos de 4 segundos. E tinha uma autonomia de mais de 300 quilômetros. Era a prova de que um carro elétrico podia ser sexy e emocionante. Mas ele era caro, muito caro, e a produção era limitada. O Roadster foi um sucesso de crítica, mas não era o carro que ia mudar o mundo. Era apenas o primeiro passo. O verdadeiro plano mestre de Elon Musk era muito maior. Primeiro, construir um carro esportivo caro. Depois, usar o lucro para construir um carro mais acessível. E por fim, usar o lucro desse carro para construir um carro ainda mais acessível para todos. E claro, fornecer a infraestrutura de energia solar para carregar tudo isso. O passo 2 desse plano foi o Model S, lançado em 2012. E aqui, a Tesla acertou em cheio. O Model S não era apenas um bom carro elétrico, era um dos melhores carros já feitos. Ponto. Com um design elegante, um interior minimalista dominado por uma tela gigante, aceleração absurda e uma autonomia que eliminava a ansiedade de alcance, ele ganhou todos os prêmios possíveis. O Model S também introduziu o Autopilot, o sistema de assistência ao motorista que colocou a Tesla na vanguarda da tecnologia de direção autônoma. E para resolver o problema do carregamento, a Tesla criou sua própria rede global de superchargers, estações de recarga rápida que tornaram as viagens longas uma realidade para os donos de Tesla. Com o sucesso do Model S, a Tesla se tornou a queridinha de Wall Street. O valor de suas ações disparou e Elon Musk se tornou uma celebridade global. A empresa não estava mais lutando para
sobreviver. Estava liderando uma indústria inteira. Em 2015, veio o Model X, um SUV com as famosas Falcon Wings, portas que abrem para cima. Era um carro ousado, complexo e que trouxe muitos desafios de produção. O famoso inferno da produção, como Musk chamou. Mas ele solidificou a imagem da Tesla como uma marca inovadora e disposta a correr riscos. Mas o verdadeiro teste do plano mestre ainda estava por vir. O carro para as massas. Em 2017, a Tesla lançou o Model 3, com um preço inicial muito mais baixo. O Model 3 era a promessa de um Tesla para todos. A demanda foi insana. Centenas de milhares de pessoas fizeram reservas antes mesmo de ver o carro. E então, veio um novo inferno de produção, pior que todos os outros. A Tesla lutou desesperadamente para aumentar a escala e atender a demanda. Mas que chegou a dormir na fábrica, supervisionando pessoalmente a linha de montagem. A empresa queimou bilhões de dólares e, mais uma vez, ficou perigosamente perto da falência. Muitos analistas previram o fim da Tesla. Mas, contra todas as expectativas, eles conseguiram. A produção do Model 3 finalmente decolou. A Tesla começou a dar lucro de forma consistente e se tornou a montadora mais valiosa do mundo, superando gigantes como Toyota e Volkswagen. Depois do Model 3, veio o SUV compacto Model Y, que rapidamente se tornou o carro mais vendido da Tesla. E, em alguns lugares, o carro mais vendido do mundo, de qualquer tipo. A empresa também expandiu sua presença global, com as Gigafactories, fábricas gigantescas na China e na Alemanha, que revolucionaram a maneira como os carros são produzidos. E o que o futuro reserva? A Tesla não para. O aguardado Cybertruck, com seu design futurista e carroceria de aço inoxidável, finalmente começou a ser entregue, prometendo redefinir o que é uma picape. O novo Roadster promete ser o carro mais rápido do mundo. E o projeto do carro de $25 mil continua no horizonte, o passo final do plano mestre original. Além dos carros, a Tesla Energy está crescendo, com as baterias Powerwall para casas e os Megapacks para estabilizar redes elétricas inteiras. E claro, a busca pelo santo graal da direção totalmente autônoma continua. Uma promessa que, se cumprida, pode mudar a sociedade de uma forma que mal podemos imaginar. A história da Tesla é uma montanha-russa de uma startup idealista, passando por crises quase fatais, até se tornar um gigante que está redefinindo o futuro dos transportes e da energia. É a história de engenheiros brilhantes, de um fundador afastado e, claro, da visão implacável e da personalidade controversa de Elon Musk. A Tesla provou que o impossível pode se tornar inevitável. E quer você ame ou odeie, uma coisa é certa: o mundo não seria o mesmo sem ela. E a revolução está apenas começando. Se você curtiu essa viagem pela história da Tesla, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.